Minha gente, estamos chegando com mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Se você ainda não me conhece, sou Cristiane França e a gente vai ter uma hora aqui juntinhos, conversando sobre vários assuntos, sobre leitura, literatura e muito mais. Obviamente, esse é um espaço onde a gente discute todas as questões da nossa vivência, da nossa negritude, e eu conto sempre com a sua audiência e participação, viu? Olha, lembre que também estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, estamos em todos os meios que você quiser acessar. E hoje, o nosso programa recebe aqui no nosso estúdio uma mulher que acredita no poder de transformação da leitura. Eu estou falando de Jane Palma. Ela é museóloga, produtora cultural, administradora, atual gerente de bibliotecas e promoção à leitura da Prefeitura de Salvador. Escritora, atua na área da cultura já há 30 anos e na literatura desde 2017, desenvolvendo projetos de fomento à leitura, e um deles é o jogo africano Kae Ere, que significa ler criança em Yorubá. Projeto que consiste no fomento da leitura de matriz africana através de 2 jogos, e a linguagem é direcionada justamente para esse público, o público infantil. Ela vai conversar aqui com a gente, vai trazer vários aspectos de tantos trabalhos que ela realiza, mas eu quero primeiro cumprimentar você, Jane, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Cris, pelo convite, bom dia a todos. E dizer para você que é para a gente muito gratificante esse espaço que vocês abrem para a gente estar trazendo esse tema que é tão importante, que é a leitura, que é a literatura. Por que eu digo que é tão importante? Quando você vê uma novela, para o redator, o autor, ele é baseado em algum fato, né? Ou algum livro que se transforma na novela, num filme. E quando você vai, assiste uma novela, assiste um filme, as imagens estão postas. O livro não. O livro é aquele mecanismo que lhe leva a imaginar a imagem. Você tem uma literatura na mão, você tem um livro na mão e você viaja na criatividade de cada personagem do que você está lendo. Então, é um trabalho muito gostoso, esse que estamos desenvolvendo desde 2017, e muito importante. E que bom, mais uma vez, eu lhe agradeço esse espaço para a gente estar falando de literatura, para a gente estar falando de cultura nessa cidade tão múltipla que é a nossa Salvador. Exatamente, e é tão importante, né, que a gente traga esses assuntos para que outras pessoas se inspirem, né? E justamente por falar em inspiração, eu queria que você começasse falando um pouco da sua história. Quem é Jane, onde nasceu, onde se criou? E primeiro, você é museóloga, né? Como é que você entrou, decidiu que queria ser museóloga? Bom, é uma história super interessante, eu digo, porque primeiro eu sou nascida aqui em Salvador, né, na maternidade de Cila Balbino, tenho 58 anos e sou filha de santo do terreiro do Gantuá. E por estar na religião de matriz africana, que é uma coisa que me deixa muito orgulhosa, né, tive a oportunidade de conviver com 3 gerações das mães de santos do Gantuá, né, com mãe Menininha, mãe Cleusa e hoje, aos últimos 21 anos, com mãe Carmen, que está à frente da nossa casa. Essa filha de Oxaguian, e hoje, sexta-feira, Mutumbá, minha mãe, aproveitando, tá certo? Então, eu, por estar dentro do Gantuá, eu sempre gostei muito de administração. Mas aí, numa gestão, depois da morte de mãe Menininha, 5 anos depois da morte de mãe Menininha, o governo do estado chegou com a proposta de fazer um memorial de mãe Menininha. E eu, já estar com mais de 21 anos e dentro da casa há muitos anos e tudo, fui a pessoa, e já estava numa faculdade de administração, mas, né? Aí fui a pessoa escolhida para poder começar a ter essa relação Gantuá e as pessoas do governo para montar o memorial de mãe Menininha. Então, para você ter uma ideia, depois de 5 anos do espaço onde ela viveu durante 64 anos, que era o quarto dela, depois de 5 anos do falecimento dela, eu abri aquele espaço que foi muito difícil, porque era um espaço que 5 anos fechado, imagine, tinha teia de aranha, tinha sujeira, mas tinha também uma carga muito grande de energia, né? Durante 64 anos da vida dela, ela passou sentadinha, esperando todas as pessoas, com todos os diversos problemas, para aconselhar, para acarinhar, para acolher. Então, assim, foi uma energia muito grande e, graças a Deus, eu consegui superar e fazer o meu trabalho. Quando vieram as 2 pessoas, 2 profissionais do governo, para começar
a trabalhar esse memorial, elas eram museólogas, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu sempre ligada muito à administração. E uma delas, Maria Francisca Gouveia, chegou para mim e fez assim, mas você, depois de 6 meses trabalhando juntas, né? Eu pela parte do Canto A e elas no trabalho técnico, né? Eu só era ajudante. Aí Maria Francisca disse assim, mas você tem tudo para ser museóloga. Aí eu digo, mas o que é isso? Eu não sei nem o que é, eu tô em outra vibe. E aí Maria Francisca fez assim, vai ter vestibular na UFBA para museologia. Aí eu disse, na época eu tinha um recurso muito pouco e tinha uma inscrição, tinha que pagar uma inscrição na UFBA. Eu sou do tempo, gente, que eram 5 dias de prova, na UFBA, é um tempo bem lá atrás. Ninguém mais nem sabe o que é isso. Ninguém mais sabe o que é isso. E aí, eu disse, tá, deixa pro ano que vem, porque até o dia da inscrição talvez eu não tenha recebido dinheiro e tal, não vou conseguir fazer a inscrição. 2 dias depois, essa Maria Francisca chega lá no memorial, a gente montando o memorial, com o DOC, né? Ela fez, olha, não é para te pressionar não, mas eu paguei a sua inscrição. Aí eu disse, bom, agora eu tenho que fazer esse negócio, eu tenho que fazer vestibular para museologia, porque tem alguém, né, que está acreditando em mim, apostando em mim, e pagou a inscrição, né? Era 35 cruzeiros na época, pense aí. E aí peguei, tinha uma amiga minha, um filho de pessoas lá do Gantoá, que estava fazendo Nobel, que também é uma coisa que hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que é, mas era um pré-vestibular. E aí eu peguei os módulos da filha de um filho de santo do Gantoá e xeroquei para estudar, porque eu também não tinha um recurso para fazer um pré-vestibular naquele momento, né? E depois de tudo isso, tocando memorial junto com elas. E quando eu digo assim que é uma história interessante, e toda a minha vida é muito pautada na história e na vivência desse orixá tão mãe que é Oxum, desse orixá tão vivo que é Maria Escolástica, mãe menininha. Por que eu digo isso? Eu venho de uma história humilde, pai mecânico, né? Minha mãe me deixou com 3 anos de idade, enfim. Eu venho de uma história difícil. E o memorial de Mãe Menininha, Oxum, me trouxe a profissão que me abriu portas, portões e mudou a minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o vestibular para museologia. O dia do resultado daquele ano, eu comecei a fazer prova em janeiro, foram 5 dias, né? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. O último dia da prova, eu saí de lá do fim de linha do Garcia, o colégio estadual do fim de linha do Garcia, e fui andando até o Bonfim, porque o último dia da prova era a quinta-feira da lavagem do Bonfim. Cheguei na frente da igreja do Bonfim e disse, se for para minha felicidade que eu passe nesse vestibular de museologia. Um mês depois, era o dia da inauguração do Memorial de Mãe Menininha, no dia do aniversário dela, 10 de fevereiro de 1991, tempinho atrás. E foi o dia que saiu o resultado da UFBA para a museologia e eu fui aprovada. Então, a minha chegada até a museologia, na verdade, eu fui conduzida, eu fui levada por essa energia de mãe mostrando o meu caminho de vida, que foi Mãe Menininha, que foi Oxum. Que história linda, viu? Já viu agora um pouquinho do que é Jane Palma, né, minha gente? E aí, depois que você foi aprovada, né, no curso de museologia, como é que foi depois? Né? De que forma você veio atuando? Como foi o primeiro processo dentro da universidade, já que você tinha uma vida difícil, né, com essas dificuldades todas desde o início, né, sua mãe tendo, enfim, te deixado cedo, você convivendo ali com seu pai, com essas dificuldades, inclusive, que você teve para o vestibular. Como foi se manter na universidade, que até hoje é um grande desafio para o nosso povo preto, né? Como é que foi se manter lá e quais os caminhos que foram se abrindo a partir daí? E acho que dificuldade temos em toda qualquer área, em todo qualquer momento. A grande diferença é como você lida com as dificuldades, como você lida com as diversidades. Se você fica sempre no vitimismo ou parada, dizendo, é difícil, eu não tenho condições, eu não vou ter condições, tem gente que tem mais oportunidade do que eu, e não tentar, e não se jogar,
você nunca vai sair do lugar, né? Então, assim, essa Maria Francisca, que foi a minha madrinha no dia da minha formatura, e temos uma relação até hoje, né? Também me encaminhou, logo depois da inauguração do Memorial de Mãe Menininha, para um trabalho, ainda eu como estudante de museologia, no Museu Abelardo Rodrigues. Né? Então, começou a minha estrada aí. Agora, se manter dentro de uma universidade, numa época que você não tinha, por exemplo, como hoje, a UFBA já tem, e você tem hoje até condições de fazer online, você tem condições e, né, o mundo está bem melhor. Mas quando eu falo de 30 anos, 32 anos atrás, você não tinha essa facilidade. Então, para poder me manter dentro da universidade, para poder conseguir vencer as dificuldades e chegar até o final, eu tinha assim, eu deixava na UFBA, no núcleo lá de São Lázaro, né, um cartaz que eu tomava conta de criança no final de semana. Então, assim, tinha muita gente, muitas colegas, né, que gostavam de ir para balada, mas já tinham um filho e tudo, então me contratavam, né, para eu ir. A própria Maria Francisca, que pagou a inscrição, que já era museóloga do estado, né, tinha uma filha. E aí ela, Jane, eu vou precisar sair, não sei o quê. Eu ficava com Isa. Isa hoje é uma mulher, mãe, sabe? E a gente tem uma relação bacana. Então, essa foi uma das maneiras, um dos veios que eu vi de me sustentar enquanto fazia a UFBA. Uma outra coisa, por ser filha de santo, por estar dentro do candomblé, a gente, claro, a comida é uma coisa muito importante em toda a relação de matriz africana. E, claro, desde pequenininha você aprende a cozinhar e cozinhar muito bem, porque a comida de axé é que você... Diferenciada. Então, aí foi um outro veio. Eu comecei a colocar também panfletos e divulgar dentro da universidade que eu fazia caruru. Por exemplo, no mês de setembro eu tinha, às vezes, pedidos de 3, 4 carurus para eu fazer. E isso foi conseguindo que eu tivesse uma manutenção, uma sustentabilidade enquanto cursava museologia dentro da Universidade Federal da Bahia. E com o trabalho de meio turno do Abelardo Rodrigues, que cita, a gente foi deslanchando e tocando aí a museologia. Trabalhei no Tempo Postal, trabalhei no Museu Vanderlei Pinho durante 4 anos, fiz parte do núcleo de documentação da FUNSEB, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Mas, mais uma vez, assim, um grande trabalho. Ao longo dessa... É bom também, eu gosto de sempre ser muito grata a quem me ajudou, a quem, né, me deu a mão. Além de Cita, Chico Sena foi a pessoa que, primeira vez que eu tive um Johnson, né, que é um livro super caro de arte, e para quem faz museologia é uma bíblia. Foi há 28 anos atrás que ele me presenteou. Ele me conheceu, Chico Sena me conheceu dentro do Memorial de Mãe Menininha, mais uma vez, olha a Mãe Menininha na minha história, na minha condução, né? Ele me conheceu lá e disse, menina, você tem muito potencial, você já está na universidade, quero lhe dar um presente. E me deu um Johnson, que era um livro super caro, e a Bíblia da Museologia. Então, agradeço também a todos que nessa minha trajetória me ajudaram de uma maneira ou de outra. E sempre o maior agradecimento a essa energia e a esse espaço, que é o espaço do Gantoá, que até hoje é um espaço de acolhimento, de amor. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, houve um momento na minha vida, já dentro da universidade, mas com perdas de condições de manutenção, que eu precisei morar e fui acolhida dentro do Gantoá. Eu morei 1 ano e 6 meses, né, porque estava sem um local de moradia. E dentro do Gantoá, aí veio uma filha de santo, uma irmã de santo, Ana Célia, me ajudou. Vamos morar comigo, vamos trabalhar no Zanzibar. Você trabalha de manhã, de dia no museu e de noite você me dá um apoio no Zanzibar no final de semana. Então, assim, mais uma vez eu digo, dificuldade existe. Você tem é que se jogar e não parar no meio do caminho e dizer, ah, não sei quem tem mais possibilidade, ah, não sei quem. Não, você tem que traçar a sua meta e correr atrás, todos os dias. Maravilha, viu? Fica a dica, fica o recado. Agora, atualmente, você é gerente de bibliotecas e promoção à leitura da Prefeitura de Salvador. Como é esse trabalho que você vem desenvolvendo? Pois é, a museologia me trouxe muita coisa boa e um grande trabalho, como eu falei.
chegou, que é a Santa Casa de Misericórdia. Em 1999, eu passei numa seleção de 10 museólogos para ser a museóloga da Santa Casa e montar o Museu da Misericórdia, um prédio secular de 5.124 metros quadrados que está passando por uma segunda reforma agora. Na minha trajetória de 15 anos dentro da instituição Santa Casa, à frente do Museu da Misericórdia, nós trabalhamos e fizemos projetos em todas as áreas da Santa Casa, que eu digo sempre que é uma instituição que abriga o ser humano desde a hora que nasce à hora que morre, porque tem maternidade, tem hospital, tem cemitério. Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. E aí, em 2007, eu, depois de 4 anos de pesquisa, montei dentro do cemitério Campo Santo o Circuito Cultural do Campo Santo, para falar sobre a arte cemiterial e todo o diálogo que essa arte cemiterial tem com a gente dia a dia. E até hoje está lá os totens e toda a dinâmica que hoje está sendo conduzida por outra museóloga, que é Dina, e tocando aí o Circuito Cultural do Campo Santo. Mas a literatura, aí saindo da Santa Casa, fui para a Fundação Gregório de Matos. A Fundação Gregório de Matos disse: Jane, a gente conhece o seu potencial museológico, mas a gente está com uma lacuna, que é a gerência de biblioteca. Você topa, você encara, ser gerente de biblioteca da cidade, né? Eu disse, bom, tá sempre tudo muito ligado. A museologia, a literatura é uma vertente artística, e já que o museólogo trabalha com várias vertentes, vamos encarar essa vertente. Então, em 2017, quando chegamos para a Fundação Gregório de Matos, estávamos num momento muito difícil, né, dentro da literatura, porque as bibliotecas municipais estavam desativadas por conta de reformas, de problemas estruturais. Conseguimos, no mesmo ano, reabrir a Edgar Santos, que é a biblioteca municipal mais antiga que temos, que fica na Ribeira, tem um jardim na frente maravilhoso, um espaço com infocentro, com espaço infantil. Depois, no ano seguinte, conseguimos, em 2018, abrir a Naí Goulart dentro do complexo de Valéria, que é um bairro que, para mim, foi um grande desafio e uma grata surpresa. Para vocês terem ideia, o grupo jovem, a turma jovem de Valéria, frequenta muito bem a biblioteca. São ávidos por todos os projetos que são desenvolvidos com a comunidade. E em 2019, beirando aí, a gente não sabia, né, mas estava beirando uma pandemia, nós reabrimos a Biblioteca Denise Tavares, que é a maior biblioteca municipal em termos de espaço físico. Ela tem 600 metros quadrados, são 3 andares, dentro da Liberdade, a Biblioteca Denise Tavares. Mas, assim, pensamos e vimos que ter bibliotecas físicas não atendia uma cidade como Salvador, com essa imensidão que é Salvador. Então, começamos a desenvolver projetos que pudessem ser executados com a rede de bibliotecas comunitárias da cidade e, assim, pulverizar a leitura em toda a cidade. Projetos que foram desenvolvidos e que estão sendo desenvolvidos e ativos, né, como o Selo João Baldo Ribeiro, o projeto Literatura na Praça, o projeto A Cartilha Literária e o Caioerê, que é o Ler Criança. O Caioerê veio como, Jane? Como é que nasce o Caioerê? Nós percebemos, depois de uma estrada de 2017 até mesmo na pandemia, né, até 2021, percebemos que temos uma vasta literatura e é bem difundida de literatura de matriz africana com a linguagem para adulto. Você Sim. Tem muitos autores, Valdeluí Rego, a própria mãe Estela, né, que tem uma literatura muito boa voltada para o adulto. Mas e essa criança? Como fica as nossas crianças, para o entendimento dessas nossas crianças, da diversidade que existe cultural, racial e religiosa, né? Então, daí foi o nosso start para poder pensar em algo que ajudasse a levar a esse público infantil de maneira lúdica, de uma linguagem bem acessível, eu digo sempre, ao nosso público mirim, né, a raia miúda da gente, né, levar a eles o conceito de diversidade sem agressividade, o conceito de diferença sem achar, é aquela coisa do conceito do diferente ser igual. Por quê?
Eu posso ter uma pele diferente, eu posso ter um cabelo diferente do meu colega de escola, do meu colega de condomínio ou da minha rua, do meu bairro, mas somos iguais em energia, somos iguais em ser humano, em amor, né? Então, esse foi o grande start do Cauê. Aí, como fazer isso dentro? Claro, eu estou no universo da prefeitura, pensei, direcionei o projeto para as escolas municipais, de Fundamental 1, que é para pegar essa raia miúda, que é as crianças, né? A primeira infância. Então, mas para poder ter um embasamento, aí vem aquela coisa da museóloga, né? Fazer projeto tem que ter um embasamento, tem que ter um histórico, né? Então, eu busquei. Hoje a internet nos ajuda bastante, né? A gente pode ir para qualquer lugar do mundo, aqui sentadinha. Então, eu busquei, tanto no Quênia quanto na África do Sul, contatos de professoras até brasileiras que atuam, né? Dentro da área da educação lá, para saber e trocar experiências e conhecimento de como é a memorização de história, de arte, de literatura, como é que é o trabalho da didática educativa nesses dois polos. E daí, tanto uma quanto outra, a gente brinca muito, né? A gente traz muitos jogos, e 2 jogos, tanto o Ioté, que é um jogo de tabuleiro, como o Sishima, sim, eles são jogos que a gente adapta aqui para o ensinamento. Então, elas mandaram para mim um livrinho sobre o Ioté e o Sishima, e junto com a bibliotecária da época que trabalhava comigo, Marisa, lá na fundação, nós começamos a construir o Cauê. Uhum. E na prática ele funciona como? Aí essa construção, pegamos os jogos, reproduzimos o Sishima e o Ioté com tabuleiros, e aí fui buscar na literatura infantil, como, por exemplo, o livro O Menino Marrom, de Ziraldo, A Menina Bonita de Laço de Fita, que é um clássico, né? E tantos outros livros que falam da diversidade cultural, racial e religiosa. Fui buscar nesses livros, tem uma coleção também da Caramuri, que tinha Seata, Riachão, que foram a base para eu trabalhar o Cauê, que é o quê? Peguei os jogos de tabuleiro, peguei os livros que falam sobre a diversidade, fizemos um baralho de perguntas e associamos o baralho de perguntas, os livros, aos jogos. Começando, em cima disso, chamei algumas pessoas que já fazem atividades como o palhaço Tizu, que é João Lima, que é um cara que trabalha com palhaço, para poder, em cima do trabalho dele de palhaço, ele incluir o conceito do Cauê, um pouco dos textos dos livros e as perguntas do baralho. Para quê? E começamos a montar o Cauê, levando para as escolas municipais o palhaço, apresentando às crianças, mas o nosso trabalho da gerência era apresentar para a professora os jogos e os livros, e ela aplicar esses jogos, aplicar os livros no dia a dia das nossas crianças dentro das escolas. De que maneira? Todos nós somos competitivos, adulto, criança, adolescente, né? A vida da gente é uma grande competição, não podemos negar. Então, e criança mais do que nunca. Então, você deixa os jogos e deixa os livros e o baralho de pergunta. Para a gente jogar, Cris, para você ter uma ideia, né? A gente pega o tabuleiro do Ioté ou do Sishima e eu escolho as pedras amarelas, você pode escolher a branca ou a rosa, enfim, pode ser um jogo de 4 pessoas, 4 participantes. E cada cor de pedra do jogo é também a cor do baralho, a pergunta. O baralho branco, ele tem perguntas sobre religiosidade de matriz africana, mas África, não é Brasil só, né? E essa transportação. Arte africana, literatura africana, então cada cor de baralho é uma temática, que foram extraídas as perguntas e as respostas dos livros aqui, que nós já falamos, né? Dos livros que falam sobre diversidade, sobre arte, enfim. E aí, quando a gente joga 0 ou 1, quem vai ser primeiro, eu escolho, vamos dizer, que eu escolho o seu baralho, eu quero responder o seu baralho de arte, né, que é o rosa. Aí você, em voz alta, você pega a primeira carta do seu baralho rosa e faz a pergunta.
Se eu responder certo, dentro daquela carta tem a pergunta e tem a resposta. Se eu responder certo, eu mexo a minha pedra e vou pedir outro baralho ou vou continuar no seu, porque eu me senti mais segura, tá? Sobre esse tema. Se não, eu passo. Se eu responder errado, passa a minha vez. Ou seja, ganha o jogo quem enche o tabuleiro com as suas pedras. Ganha o jogo quem leu mais. Porque se você leu mais, se você leu todos os livros que a gente deixou na sua escola, você vai saber responder todas as perguntas. Maravilha, já amei a didática e quero saber como é que tem sido esse retorno, né, desses estudantes. Mas a gente vai falar disso na volta, que a gente vai fazer uma pausa, beber uma aguinha aqui, continuar essa resenha que eu tô adorando particularmente e quero saber mais. Teve livro lançado recentemente e tudo isso daqui a pouquinho na volta do Azevista. Tem perfil, hein? Fique aí. Eu sou Alessandra Carvalho, mestre em História Social pela UFBA e atuo como professora da Universidade Católica do Salvador. Hoje, no perfil Azeviste, vamos falar um pouco sobre um personagem importante da nossa história, o intelectual Edson Carneiro. Foi um importante escritor, etnólogo e folclorista. Nasceu aqui em Salvador em 12 de agosto de 1912, filho de Laura Coelho de Souza Carneiro e Antônio Joaquim de Souza Carneiro. Esse autor, Edson Carneiro, cresceu em uma família de intelectuais negros da camada média urbana de Salvador. Desde seu primeiro livro, Religiões Negras, em 1936, o etnólogo Edson Carneiro tratou de propor um novo olhar sobre as raízes africanas na formação cultural brasileira. Embora sua obra seja menos conhecida que a de outros autores e intérpretes do pensamento brasileiro, como Gilberto Freire, a obra de Edson Carneiro se destaca pela valorização da população negra no Brasil e como essa população foi um agente histórico de transformação. Ao mesmo tempo que nas obras, nos escritos de Edson, ele reconhece, a partir da sua própria história, como os costumes, a cultura e a rebeldia dessa população foi fundamental para a construção da nossa sociedade. A sua atuação ligado às comunidades de santo, fazendo interlocução, intermediando os conhecimentos, foi fundamental para a constituição da moderna antropologia brasileira. Muitos dos autores que publicavam na época recorriam a Edson Carneiro para que ele apresentasse, para que ele validasse aqueles conhecimentos produzidos. Desde a década de 30, ele entra na faculdade de Direito e começa ali a escrever sobre as grandes exploração do trabalho, sobre a construção do capitalismo tão forte que vai embasar o Estado brasileiro. E as suas ideias comunistas vão ser uma referência obrigatória nos seus estudos e na sua atuação. Da sua residência no bairro dos Barris, muitos intelectuais comunistas, como Jorge Amado, como Marighella, se encontravam para pensar sobre os destinos da nossa sociedade. E ele nunca conseguiu dissociar a sua ação como intelectual da sua atuação política lutando contra essas opressões. Em 1937, Edson Carneiro, juntamente com um colega Aidano do Couto Ferraz e outros intelectuais, organizou um importante congresso internacional, o segundo congresso afro-brasileiro realizado aqui em Salvador, que inclusive contou com a participação de lideranças do candomblé como Mãe Aninha, Eugênia Ana dos Santos e Elorixá, Babii e Martiniano do Bonfim. Esse congresso é um marco nos estudos sobre o negro no Brasil e nas Américas. Articulado com as principais lideranças das comunidades de terreiro,
Edson Carneiro protagonizou um dos principais movimentos de valorização do conhecimento produzido por esses homens e mulheres dentro dos terreiros, nas rodas de samba e de capoeira, ao convidar essas lideranças para apresentarem comunicações científicas no Congresso. Nesse sentido, de forma muito pioneira, deslocou as autoridades intelectuais para além dos muros das faculdades de Direito e Medicina, principais instituições autorizadas a produzir conhecimento sobre os africanos e afro-brasileiros no Brasil nessa época. Desde 1937, ele passou a ser vigiado de perto pela Polícia Política do Estado Novo, em suas atividades como jornalista, chegando a ter a sua prisão decretada e precisar se refugiar no Ilê Axé Opoafunjá. Apesar da perseguição política, ele não deixou de lado seu trabalho como pesquisador. Seus escritos, entretanto, só seriam novamente publicados após o fim da ditadura de Vargas. Veio então um período muito criativo da sua carreira, quando ele passa a publicar obras ligadas mais profundamente ao candomblé, como Candomblés da Bahia, e muitas obras sobre o folclore, as diversões populares e a cultura popular brasileira. Pronto, tá vendo? Foi rapidinho, já estamos de volta com as revistas de hoje, conversando e descobrindo um pouco mais da história de Jane Palma, que é museóloga, tem um trabalho brilhante na literatura e está aqui conversando sobre suas vivências com a gente. Ela estava falando no bloco anterior sobre o CAE Herê, que é o seu projeto aí de leitura levado para as escolas municipais aqui da nossa cidade. E eu quero saber, né, depois de você fazer esse trabalho tão bacana, de levar através de um jogo, né, que tem uma dinâmica totalmente diferente e que leva a criança para o universo da literatura, da nossa história afro-brasileira. Como é que tem sido esse retorno, né? Você leva o jogo para as escolas e que tipo de retornos você recebe? Não se pode pensar em fazer um projeto que não tenha como você dimensionar um retorno desse projeto, porque senão ia chover no molhado, né? Você ia fazer o projeto, já botou os livros, já botou os jogos e acabou, não. Por isso mesmo. Esse não é o papel também das nossas linhas de política de leitura, né, desenvolvida na Fundação Gregório de Matos. A nossa linha é sempre ter um projeto que você tenha como quantificar o retorno disso. E graças a Deus, além dos jogos, a gente deixa um questionário para as professoras que de 3 em 3 meses passam para a gente o retorno disso. Quantas crianças leram os nossos livros, como é a dinâmica, como é que está sendo aceita por essas crianças, porque também não é você impor a criança que ela tem que ler e tem que jogar. Você tem que saber como também levar essa aceitação. E, para nossa grata surpresa, né, as professoras, as coordenadoras sempre nos pedem: Jane, a gente quer mais jogos, a gente quer outra vivência, ou com palhaço, ou com outra dinâmica, porque as crianças ficam ávidas por mais e mais histórias. Por essa razão, agora, em 2024, nós vamos trabalhar, remontar, mas com outros livros, né? Com livros que hoje você tem aí uma gama muito grande. Nos últimos 4 anos, você tem grandes autores negros e de grandes livros que falam, por exemplo, você tem uma Cássia Vale, que tem a Calu, ela lançou a Calu, né, que era uma menina cheia de assunto, e agora já lançou a Ziza. Então, são histórias de crianças negras. Então, que esses livros já farão parte da nossa segunda etapa do CAE Herê. Por quê? Para dar uma continuidade no histórico da matriz africana com a linguagem infantil. Então são relatos, além desses pedidos, eu acredito também tem relatos dessas crianças, né? De como elas se descobrem a partir dessas leituras, de como elas se identificam, como elas se veem representadas. Acho que também tem muito disso, né? E aí a gente, associado ao CAE Herê, desenvolvemos dentro da Fundação várias outras vertentes, né, do CAE Herê. E tem os jogos e também tem uma outra dinâmica que é com o giz tom de pele. E aí a criança, né, lê os livros que a gente já deixou com o CAE Herê, tem aquela vivência e depois recebe uma xerox, né,
da figura masculina ou feminina, e ele tem que, depois de toda a dinâmica, escolher um giz tom de pele para ele pintar o que ele mais acha adequado da sua pele. E depois a criança é chamada para poder justificar por que você escolheu esse giz. Porque eu acho que eu gosto de café com leite. E eu sou um café com leite. Mas você é um café com leite? Como é isso? Não, porque se você junta esse giz mais escuro com esse daqui, dá um café com leite. Já teve uma menina que chegou pra gente numa escola e fez assim, por que você escolheu esse? Porque ela pegou o giz mais escuro, né? E pintou não só a boneca que estava lá impressa, como tudo ao redor. Aí eu disse, porque aí ela escureceu o papel todo, né? Aí ela falou assim, porque a minha vida é uma escuridão linda e preto é a cor da minha pele e da minha vida. Um toco de gente, era um toco de gente de uns 7 anos de idade, mas assim, toda expressiva, sabe? Falando, assim. Então, isso é o retorno do nosso trabalho, né? E a gente fica muito feliz. Claro, são diversas manifestações, umas que são mais favoráveis ao projeto, outras nem tanto, outras crianças já disseram, não, se revoltam, não sou bem assim, lá na minha rua, sabe? Tem algumas coisas, e aí a gente vê que tem que mexer na dinâmica, ou tem que mexer no texto, ou tem que trocar algum livro, né, para poder incluir. E dentro dessa linha de mexer, de refazer, um dos projetos também que nós encampamos dentro da Fundação Gregório de Matos agora, né, 2022, 2023, é a literatura inclusiva. Porque percebemos também que a inclusão não é só social, não é só étnica, mas precisa também ter a inclusão de portadores de necessidades especiais. Então, a Fundação Gregório de Matos, a Prefeitura, bancou, né, 250 livros em braille para as bibliotecas comunitárias da cidade de Salvador, existentes entre Itapuã e o subúrbio. Além disso, além dos livros em braille, jogos em libras e livros que levam o conceito de atendimento a crianças com síndrome de Down e com autismo. Trouxemos para dentro da Fundação Gregório de Matos as coordenadoras de todas essas bibliotecas comunitárias, são 18, né, ao total, para que elas participassem durante o ano todo de 2023 de oficinas para saber lidar com a criança autista dentro das suas unidades, seja Calabar, 7 de Abril ou Escada, a criança com portadora de Down, a criança cega ou a criança surda. Então isso é um trabalho dinâmico da leitura, pulverizado na cidade, né? E aqui eu quero agradecer realmente também aos dirigentes que, quando a gente pensa um projeto, entrega um projeto, né? E ele é abraçado. Por exemplo, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade de trabalho e a Fernando Guerreiro, né, que é o presidente da Fundação Gregório de Matos, ao secretário de Cultura e ao nosso prefeito, que abraçam e investem no projeto da leitura. Porque é ruim também você fazer um projeto e depois vem engavetado. Terrível, terrível. E isso que você fala, né, de fomento à leitura, eu acho que é de suma importância aqui na nossa cidade. Porque houve um tempo, por exemplo, que a Biblioteca dos Barris era o grande ponto de encontro, né? Tinha esse momento entre os jovens, a gente vai sair da escola, vamos lá na Biblioteca Pública dos Barris para a gente se encontrar, conversar e passar o dia buscando livros, enfim. Hoje a gente não vê muito mais esse movimento e acho que essas iniciativas, como a da Prefeitura, de levar as bibliotecas comunitárias, né, fazer essas ações nos bairros, pode fazer uma grande diferença na vida de muita gente. Então, parabéns por esse trabalho, primeiramente. E eu queria que você falasse agora desse seu movimento aí com as crianças. O que é que despertou em você? Porque eu sei que também foi a partir dessa vivência, que parece uma escadinha assim, né? Que a vida vem correndo na direção certa, não sei porquê. Mas, a partir dessa vivência, acredito também te deu direcionamento para você escrever o seu livro. Né? Então, primeiro livro lançado, conte pra gente um pouquinho sobre ele.
Pois é, mais uma vez, né? Dentro desse trabalho com as crianças, dentro do trabalho da literatura de matriz africana, eu sempre levando um pouco o conceito, né, do candomblé. Mas aquele conceito que me foi passado quando eu era bem pequenininha, né, lá com 7, 8 anos de idade. E que conceitos e ensinamentos que me foi passado lá atrás, que hoje eu vejo tão presente no dia a dia de todos nós, como é o respeito à diversidade, respeitar o outro, saber os limites de cada um. E sempre falei isso dentro das palestras e dos encontros com as crianças, com a raia miúda, né, nas apresentações do Cauerê. E aí, Fernando Oberlandi, que é da Caramurê, disse: Jane, todos esses textos, tudo que você fala, as crianças ficam paradas, o olho brilha e as perguntas vão nascendo, né, da sua fala, mas fica só ali naquele dia. Então por que você não pega toda essa palestra, tudo que você fala, todo esse embasamento que você faz para a criança e coloca num livro? Aí eu disse a ele, mais uma vez, né? Vem uma pessoa que é um instrumento, no caso, lá no passado na museologia foi Maria Francisca e agora foi Fernando Oberlandi, para me despertar, né? Ele foi usado como veículo por Mãe Menininha, por Oxum, para me despertar uma outra linha de trabalho, uma outra linha, né, que é a literatura, mas dessa vez como escritora. Aí ele ficou buzinando isso na minha cabeça, aí ele disse, a Caramurê vai lançar uma coleção só sobre mirim, né? Eu vim na Bahia, eu vim para Bahia, você não quer fazer parte, não sei o quê. Eu fiquei muito reticente ainda e tal, mas ele me convenceu. Mandei o texto, né? Mandei até também, primeiro para minha mãe Ângela, lá no Gantuá, que é a querida da casa, filha de mãe Carmen, né? Que lá na casa. E aí ela gostou do texto, abraçou aquele texto, né? Falei com mãe Carmen também. Ela disse, mas né, menina? Assim, do jeitão dela de mãe, né? Então vá, se jogue. Aí eu me joguei, né? Então, assim, a gente se sente incentivada, claro, né? E, claro, que eu precisava desse incentivo também do lado delas, né? E fui. Mandei o texto para o Oberlandi e aí a Caramurê fez um belo trabalho com Iris Pirajá, que é a ilustradora do livro. E já tem algumas semanas que nós lançamos o livro A Voz da Doçura. Dentro da coleção Eu Vim para Bahia, da Caramurê. Essa coleção é uma coleção muito especial também para mim, então, que primeira vez que eu escrevo, né? Participar de uma coleção de livro infantil que fala sobre personalidades, vivências de pessoas comuns ou história de pessoas comuns com personalidades da história da Bahia e do Brasil. Além disso, é uma coleção feita só por mulheres. Sim. Nós somos 5 escritoras, Vânia, Renata, eu, tem Carla e Mariana, né? E são 5 ilustradoras, 10 mulheres. A coleção foi toda pensada por 10 mulheres, coordenada aí por Márcia Lima, que também é a sócia e esposa de Fernando Oberlandi, mas que foi a grande coordenadora de tudo, ou seja, mulheres escrevendo, mulheres, mães, Oxuns, né, escrevendo para as nossas crianças. E a Voz da Doçura, você fala exatamente sobre o quê ou sobre quem? Pois é, a Voz da Doçura, voltando um pouco para todo o meu trabalho de literatura, né? Eu sempre gosto de passar e aprendi com Mãe Menininha que quando você tem alguma coisa boa, você tem a obrigação de dividir. Ela já dizia, não adianta ter se não for para dividir. Seja o conhecimento, agora já, né, adulta, madura, a gente entende melhor o que ela queria dizer com aquilo. Seja o conhecimento, seja um pão de vida,
né? Porque lá atrás ela sempre dava um exemplo de comida, né? Já pensou se você compra comida, um monte... Nesse instante a gente até falou de comida, né? Você compra um monte de merenda, enche a casa de merenda e não chama nenhum coleguinha para lanchar, não divide com ninguém. Você não vai ter barriga para comer a comida toda. Ela vai estragar e você vai jogar fora. Adiantou ter? Não. Você não dividiu, né? Então, baseado nisso, eu comecei a dividir as minhas experiências com as crianças e levei para o livro A Voz da Doçura todo esse ensinamento e todas essas experiências de uma criança chamada Jotinha, que sou eu, né? Dos 7 aos 12 anos de convivência dentro da casa do Candomblé, dentro da casa do Gantuá, e ouvindo essa voz doce, não da mãe de santo que vocês conheciam, mas sim da figura da avó, né? Da figura da mulher forte, uma mulher negra, uma mulher que não teve nenhum banco de escola ou de faculdade, mas que tinha o ensinamento da vida, né? Como, por exemplo, hoje se fala muito respeitar a diversidade, respeitar as diferenças, né? E inclusões. E ela já dava esse exemplo pra gente quando a gente era pequeno, dizendo, se você conhece na escola o seu colega e ele acha que passa de ano por causa do lápis dele, porque o lápis dele é mágico, o lápis dele sabe tudo, você tem a obrigação de respeitar o lápis dele. Porque você aqui, você não quer que ele respeite a pedra, você não quer que ele respeite a água, a folha. Então, esse já era um ensinamento de respeito à diversidade, né? Nós temos que respeitar toda e qualquer manifestação de fé, né? Não é porque eu sou de Candomblé que eu acho que eu sou melhor do que você, que é de uma outra vertente religiosa. Se você acredita e tem uma outra fé, eu tenho que respeitar como eu quero que você respeite a minha também. Com certeza. E eu acredito que foi um grande desafio, né? Você começar a escrever um livro, né? Já que é o seu primeiro livro, para o público infantil. Justamente assim, você já tinha experiência de falar com crianças, mas prender a criança no mundo que a gente vive hoje, numa era totalmente digital, para que a criança prenda a atenção no livro, queira descobrir mais sobre essas histórias, com certeza foi um grande desafio, né? Foi. E aí eu quero pontuar o trabalho da ilustradora, Sim, né? De Iris Pirajá. Porque todo esse ensinamento, como você bem disse, para poder você encantar uma criança, o visual é importantíssimo. E Iris captou muito isso. Tem uma imagem no livro que é a Jotinha, né, que sou eu, diante de um grande pedaço de bolo, né? Por quê? Porque dentro daquela fase de vida, Mãe Menininha tinha sempre crianças, como até hoje. Mãe Carmen é rodeada de crianças. Aí você tem as crianças, a raia miúda, que vão tomar benção, minha avó, e fica ao redor de Mãe Carmen, né? Como também já tem os mais adultos, de 12, 15 anos, que já estão lá com outra função, e tem a gente, que a gente é a macaca velha, que já está lá fazendo outras coisas. Então, sempre foi esse ciclo, né? Então, sempre tem crianças ao redor dessas grandes mães do Gantuá. E nesse momento que a gente se reunia com Mãe Menininha, depois de cada ensinamento, depois da conversa, vinha a hora mágica, porque criança adora comer também, né? A hora mágica, que era a hora que ela chamava assim, Alabá, que era uma pessoa da casa. Quando ela dizia, agora eu vou chamar Alabá, a gente já sabia, as crianças todas sabiam que vinha Alabá com bolo. Particularmente, na minha casa naquela época não tinha geladeira, e tinha uma geladeira enorme no quarto de minha avó Menininha. E a gente sabia que o bolo não vinha sozinho. Tinha a hora de abrir a geladeira para dar a gasosa de limão. Por isso, e Iris, aí eu digo que toda essa história, se fosse só levada num texto, não ia encantar tanto como Iris ilustrou essa história. Mas, além da ilustração, é o quê? É o trabalho de formiguinha mesmo, de você levar os livros para as escolas, toda a coleção, falando de Maria Quitéria, falando de Carlos Brau, falando de Mãe Menininha, né?
para você encantar as nossas crianças e incentivá-las cada vez mais. Não ler só Jotinha, uma menina de 7, 8 anos, mas não ler só Amanhã, que é o livro de Carla, mas sim se interessar pela temática, pela continuidade. Você leu e ouviu esses ensinamentos e trazer para a sua vida do dia a dia entre as crianças, né? Isso vai ser socializar melhor as crianças, como também ser incentivada a ler mais. Maravilha. E você já deu tempo de ter esse retorno em relação ao seu livro? Eu sei que a coleção foi lançada não tem muito tempo, mas eu acredito que já deve ter dado para ter um retorno, feedback. No dia do lançamento mesmo, foi muito gratificante, porque tinham crianças, mães e muita gente, né? E teve pessoas, como a gente também estava montaram uma tarde de autógrafo e tudo, então a gente deixou muito aberto, né, para as pessoas irem e ler. E aí, as crianças que chegaram até a mim, diziam assim, quando eu vi a voz da doçura, né, ela assim, a minha avó é doce. Por isso que eu queria esse livro. Né? A outra já fez uma referência, além da avó, falou, a mãe comprou o livro, fez e tal, e aí ela abriu e viu essa coisa do bolo, né? Ela, eu pensei que era coisa de criança fazendo bolo. Mas eu vi que você era gulosa, né? Não é você que é Jotinha, você era gulosa. Eu não sou gulosa, eu vou dividir meu bolo. Então, assim, você vê que de uma maneira ou de outra está tendo um retorno. Mas eu acho que o grande trabalho vai ser com as escolas municipais. Com certeza. E a gente quer saber, quando esse trabalho começar, quando o livro chegar nas escolas, a gente quer saber justamente desse retorno. Mas muito se fala, antes da gente terminar, que já está pertinho do nosso final, muito se fala sobre as leis 10.639, 11.645, que justamente trata da implementação da história da cultura afro-indígena nas escolas. E a gente sabe, ao mesmo tempo, que há uma grande dificuldade de formação, desses professores que estão em sala de aula, trazer esses conteúdos, né? Isso é uma luta de muito tempo, não é de agora, enfim, e a gente sempre trava nessa dificuldade da capacitação desses profissionais. Então, eu queria que você, assim, como você trabalha nesse fomento à leitura na nossa cidade, como você vê a importância dessa preparação, dessa capacitação desses profissionais, para que possam levar esse tipo de conteúdo para as salas, independentemente de projetos novos, de ações novas, independente de jogos que são lançados, mas para tornar isso uma prática no dia a dia, assim como são lecionadas outras disciplinas, história do Egito e de tudo mais. Pois é, como a gente falou logo no início, as dificuldades existem, né? E você tem que criar estratégias para avançar e minimizar os problemas. É um problema? É uma coisa, para você ter uma ideia, até eu tive problema, uns 4 ou 5 escolas, né? Umas 4 ou 5 escolas que não aceitaram o Cariri. Porque a gente não trabalha com isso. Isso? Eu estou trazendo escolas a história, públicas. Escolas públicas. Mas é a pessoa que estava, sim. né? Que às vezes, que não a gente tem que ter cuidado, a gente que trabalha com cultura, que trabalha com educação, você tem que saber separar. Eu sou uma pessoa ligada à matriz africana desde pequena, mas eu trabalho com cultura, eu trabalho com linguagem, com educação. Eu tenho que falar de todas as civilizações e a cultura de um modo geral, né? Então, às vezes, as pessoas que estão à frente de algumas unidades misturam um pouco, né? E por ter uma vertente religiosa, uma formação educacional diferente, acha que aquilo não pode ser utilizado. Então, eu fui até essa escola, pessoalmente, para poder conversar e perguntar, né? Eu estou trazendo a história de uma civilização, como você trabalha a civilização americana e tantas outras, egípcias e tudo mais. Aí ela, vamos falar com um instrutor pedagógico e tal, e a gente conseguiu implantar. Então, dificuldades existem, mas você tem que saber como, né, passar essas barreiras. Agora, o que a gente faz para poder cada vez mais aceitarem esse trabalho? É um trabalho que a SMED faz muito bem, com todo um corpo
né, de professores e coordenadores da rede municipal, que é estar preparando, capacitando esses professores, e aí a gente leva para eles. Por isso que o Cauerê, a gente tem uma apresentação infantil com palhaço, com as crianças, mas a gente tem o trabalho com os professores, sim, de ensinar, de conduzir a eles como usarem o Cauerê, como usar a literatura de matriz africana, e daí você tem mais aceitação do que você simplesmente deixar toda a literatura de matriz africana no quadro oficial desse ano de 2024 para as escolas e não preparar, e não conduzir, e não conversar, e não dividir com o professor como ele pode trabalhar isso. Então, eu acho que o grande momento que a gente está vivendo e o grande ganho da gente é esse trabalho que a SMED faz de capacitar, não só para a literatura de matriz africana, como nós, dentro da Fundação Gregório de Matos, de capacitá-los para receber crianças portadoras de necessidades especiais. Com certeza. E é um trabalho brilhante, viu? Eu fico assim impressionada e acho que todo mundo que está assistindo também fica muito, além de emocionado, fica muito empolgado com essas, ao ver essas iniciativas que muitas vezes a gente não vê nos jornais, nas TVs, né? Não há uma cobertura, não há uma divulgação como deveria, né? Para que todo mundo tenha conhecimento desses livros, dessas ações. E eu te dou aqui de público parabéns por essa iniciativa, parabéns por ter se jogado também no universo da literatura, tá apostando nisso, em trazer mais um conteúdo sobre suas vivências no Gantuá, com uma menininha. E que seja o primeiro de muitos. Que você lance muitos livros ainda por aí, que a gente vai sim trazer aqui no Azevich para você divulgar, viu? Muito obrigada por sua participação, foi ótimo o nosso papo. Adorei estar com você aqui. E até uma próxima, deixe seu recado aí para quem está nos assistindo. Eu agradeço também mais uma vez o espaço, Cris, a sua simpatia e acolhimento, a todos vocês que trabalham na equipe técnica também, que acolheram tão bem. E dizer a você do outro lado, leia. A leitura, ela lhe abre caminhos que você nem pensou em trilhar. Ler é lazer também. Boa leitura para vocês. Pois é, depois dessa, vamos ficando por aqui com a Azevich. Lembre, estamos nas redes sociais, procure aí TV Câmara de Salvador. Toda segunda-feira tem programa novo aqui na sua TV Câmara, viu? Um beijo para você e até a próxima.